coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Culto de jovens, que tem um tema Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E eu fiquei refletindo, porque a Leila me falou ontem que eles iam colocar Ebenezer, né? E quando eu lendo o texto, Salmo 126, vendo o contexto histórico, eu vi que Deus foi na vida daquele povo. Pois esse texto vai se passar no momento em que aquele povo tinha acabado de ser trazido de volta do exílio da Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. Passaram por 70 anos na Babilônia e quando eles foram para lá, foram levados 3 vezes. Foi dividida as viagens. Foi 3 viagens para levar o povo tudinho para lá. E interessante é que aquele povo era o povo de Deus. A nação de Deus. Mas aquilo sobreveio sobre eles, apesar de eles serem o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, né? A qual daria a descendência, onde se daria Jesus. Mas apesar de eles serem um povo escolhido por Deus, nós obtivemos a oportunidade de sermos feitos filhos também do Senhor. Jesus, ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo negou, assim como está escrito. E aí nós, os meros gentios, alcançamos essa oportunidade, e graças a Deus por isso. Mas aquele povo, naquela época, a qual tinha sido feito escravo, quando a gente fala em cativeiro, a gente pensa logo em uma pessoa que está aprisionada, onde ela não tem mais posses das suas vontades, dos seus desejos. A sua individualidade é tirada por alguém, por outro. Quando a gente fala em cativeiro, a gente subentende-se que aquela pessoa está aprisionada. E logo, se aquele povo, uma nação por completo estava aprisionada, passando por tamanha aflição, o porquê que Deus permitiu aquilo na vida daquele povo? Qual a necessidade daquilo sobrevir sobre o povo de Deus? A história nos conta que muitas vezes Israel, a nação do Senhor, esquecia-se do seu mestre. Aquele mesmo povo a qual recebeu inúmeras promessas, aquele mesmo povo que desde o início dos primórdios da criação viu milagres, operar de Deus. Aquele mesmo povo pecava constantemente contra o Senhor. Aquele mesmo povo, no tempo de bonança, se esquecia do Senhor. Adorava outros deuses, imagens de esculturas foram feitas, se prostituíam e com isso entristeciam ao Senhor. E esse texto, eu acho interessante o contraste das duas traduções que vai falar que Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. E o outro diz consolo para os que choram. Mas eu também vejo outro possível tema para esse texto: castigo para os que desobedecem. Aquele povo desobedeceu a Cristo. Aquele povo desobedeceu ao nosso Senhor. Novamente, a todo instante eles foram instruídos, desde pequeninos, a lei. Eles sabiam quem era o seu Senhor. Eles sabiam o que era certo e o que era errado, o que se devia fazer e o que não se podia. Mas mesmo assim, muitos caminhavam para caminhos distantes de Deus. Então Deus vai permitir aquilo acontecer àquela nação, para que esta nação, a qual era chamado o povo de Deus, se voltasse novamente ao seu Senhor. Pois eles tinham esquecido do Deus que foi o Salvador deles durante o deserto. Eles tinham se esquecido do que Deus havia feito a seus pais, a seus avós. Então o Senhor vai permitir eles serem levados cativos a outras terras
estranhas, onde se havia outros costumes, se adoravam outros deuses, onde seria retirado toda a sua liberdade para adorar o Senhor, onde foi tirada toda a sua individualidade para dizer quem era o verdadeiro Deus, onde foi tirada toda a sua liberdade, até mesmo para poder clamar por Deus. E aquele povo viveu durante 70 anos cativo. Eu me recordo quando estive no Maranhão e passei um período sem poder visitar a casa de Deus. Cheguei em cidade grande, não sabia andar, não sabia o nome das ruas, como me locomover, onde havia as igrejas para me congregar. E passei um período sem poder ir à casa do Senhor. E aquilo para mim, que estava começando a me despertar para buscar mais a Deus, que desejava, almejava estar me aproximando de Deus, foi muito ruim. E eu fico imaginando aquele povo que passou 70 anos, não foi um ano, dois, nós passamos por uma pandemia, que passamos alguns anos sem poder nos reunirmos direito na casa do Senhor para o adorar. Se lembram do sentimento que vocês tinham quando estavam em casa, quando lhes foi tirado o direito, quando lhes foi tirada a individualidade, o seu desejo de poder exercer a adoração do Senhor no templo? Vocês se lembram desse sentimento? Imagina 70 anos você impedido de adorar a Deus, reunidos. Então aquele povo passou por tamanha aflição. Mas o interessante é que essa aflição foi para o bem deles. Não existe prova sem que haja um resultado. Deus não permite nada na vida do crente sem propósito. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. E hoje à tarde, quando estive lendo a palavra de Deus, e o Senhor me levou a este texto, eu vi esse tema: consolo para os que choram. E eu senti no fundo do meu coração de Deus dizendo: fala isso para a minha igreja. Essa noite o Senhor traz consolo para o choro de vocês. Essa noite o Senhor está trazendo cura para todas as cicatrizes. Essa noite o Senhor está retirando toda mágoa. O Senhor está cuidando, tratando corações de pessoas que aqui estão. Deus tem visto o choro de vocês pela madrugada. Deus tem visto o clamor de vocês sentado no quarto quando ninguém mais vê. Deus está vendo, ainda que os outros não vejam. Deus está vendo quando muitas vezes você só necessita de um abraço e não tem ninguém. Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem visto a causa que você tem colocado em oração. E Deus quer dizer esta noite a você, ó igreja do Senhor: eu estou trabalhando em teu favor esta noite. Eu trago consolo para a tua alma aflita. Eu trago cura para a tua alma ferida. Que Deus em Cristo vos abençoe e visite esta noite. E o interessante, voltando aqui para o texto, é que aquele povo, no verso 1, ele vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram em Sião, estávamos como os que sonham. Subentende-se que aquilo já havia acontecido, já aconteceu isso, lá no capítulo, se não me engano, de número 85, capítulo de número 85, a gente vai ver, no número de 85:4, vai dizer: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, estenderás a tua ira a todas as gerações. Então a gente vê que quando chega no capítulo de número 126, já tinha acontecido, eles já tinham sido exilados e trazidos de volta. Naquele momento do contexto do capítulo 85, aquele povo está clamando, está perguntando se a ira de Deus vai durar muitas gerações sobre eles, sobre os seus filhos, sobre os seus netos e bisnetos. Muitas vezes no tempo de prova, no momento que somos castigados por Deus, porque se somos filhos, então há necessidade muitas vezes do Pai nos castigar, assim como foi com o povo da Babilônia. E no momento do castigo, a gente se pergunta: meu Deus, até quando isso vai durar? Meu Deus, eu já não suporto mais, eu já estou sem forças. Até quando durará a tua
constante em nossa mente e coração. Mas apesar disso tudo, a gente vai ver a bondade de Deus para aquele povo, onde eles passaram 70 anos, mas após esses 70 anos, Deus os honrou. Deus ouviu cada lágrima, cada clamor. Deus viu cada lágrima que caiu no chão. Deus viu cada choro pela madrugada. Deus escutou cada oração. Deus estava lá. Deus estava lá quando ninguém mais estava com eles. Deus os estava ouvindo. Deus estava vendo. Mas era necessário passar por um período de preparação para que eles pudessem voltar a estar adorando o Senhor, para que eles pudessem retornar às suas terras, a qual foram retiradas. Verso 2 ele nos fala: então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O sonho, o desejo de voltar à sua terra parecia tão distante a eles, que quando aquilo acontece, ele vai relatar que estavam como os que sonham mais à frente. Para eles era um sonho aquilo que estava acontecendo, pois durante o cativeiro, todas as suas esperanças, todas as suas forças foram quebradas e destruídas. E tem gente que, apesar de muito tempo na casa de Deus, e tem gente que, apesar de ter já conhecido o Mestre, vive um cativeiro espiritual, onde não consegue dar prosseguimento na sua vida cristã, onde não consegue ter forças para se reerguer depois de cair. Tem pessoas aqui esta noite que se encontram em cativeiros, sejam por mágoas, cativeiros por decepção, onde essa pessoa perdeu as forças de buscar a Deus, foi decepcionada por homem, mas perdeu a fé, foi em Deus, foi decepcionada por homem, mas perdeu a esperança em Deus. Há pessoas que se encontram aqui esta noite, nessa maneira, mas o Senhor quer retirar do cativeiro que você se encontra. O Senhor quer lhe retirar deste cativeiro. O Senhor quer lhe escrever uma nova história. O Senhor quer se relacionar contigo intimamente. Ainda que pareça distante, como pareceu para aquele povo, a vitória chegar. Ainda que você já tenha perdido a fé, as esperanças, a vitória vai chegar. Pois se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Se Deus prometeu, vai se cumprir, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. Se Deus lhe colocou uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir, ainda que seus pais, ainda que seus amigos, vizinhos, seus namorados, namoradas, noivos, noivas, não acreditem na promessa. O Senhor não é homem para que minta, e o Senhor vai cumprir a sua promessa no momento certo. Interessante é que quando Deus trata com aquele povo e os traz de volta, retornando à terra da qual foram levados cativos, Deus também estava trabalhando nas nações vizinhas, pois o testemunho do que Deus estava fazendo naquele povo estava alcançando as outras nações, e as outras nações que talvez desprezavam aquele povo, que talvez não acreditassem na realidade dele ser levados de volta às suas terras, tiveram que dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. As outras mesmas pessoas que desacreditavam tiveram que reconhecer que Deus tinha sido na vida daquele povo, que apesar dos tão sofridos 70 anos de cativeiro, apesar de tão sofrido foi aquele povo,
cativeiro era fazer aquele povo retornar à sua presença, aquele povo retornar, quebrantado de espírito, com o desejo de adorar. Muitas vezes nós se reunimos aqui para adorar o Senhor, porque estamos constantemente vindo, nós perdemos aquele sentimento de adorar a Deus. Às vezes nós se encontramos dentro do culto e nossa mente começa a viajar. Perdemos o princípio a qual foi nos ensinado, de nos reunirmos para adorar o Senhor e não ficar pensando no que vai fazer quando chegar em casa, ficar pensando na série que deixou por terminar, no jogo de celular que quer jogar quando chegar em casa, ou nas panelas de baião que estão esperando. Não, nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, e quando adentramos nessa porta, o nosso foco tem que estar no Senhor, no nosso Mestre, em sermos alimentados por Sua palavra, em entregarmos a nossa adoração. Nós viemos aqui esta noite para entregar a adoração daquele que nunca nos abandonou, para entregarmos a adoração daquele que é digno de todo louvor. Assim como o irmão Tiago falou esta noite, nós estamos aqui não para receber, mas para entregar o perfeito louvor, a perfeita adoração. E o retorno dos exilados do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, quando aconteceu, não somente as outras nações viram o testemunho de Deus agindo na vida deles, mas eles próprios, que estavam sem esperança, que estavam desanimados, sem forças, eles também reconheceram grandes coisas feitas do Senhor por nós. Há provas que passamos, que além de perdermos as esperanças em Deus, perdemos as forças, e nos perguntamos: será se Deus tem sido comigo? Será se realmente Deus está comigo? Deus não vê o meu sofrimento? Deus não tem visto o que eu tenho passado? São pensamentos que vêm à nossa mente. E aquele povo se encontrava dessa forma, sem fé, sem esperança, 70 anos, não havia mais jeito, mais saída. Todas as gerações a partir daí serviriam aos babilônios. Mas aí Jesus entra na cena. Aí Jesus muda o cenário. E aquele povo, aquelas nações tiveram que reconhecer os feitos de Deus. E o testemunho daquilo que aquele povo passou serviu para edificar, serviu para evangelizar as nações vizinhas. Porque elas viram e tiveram que reconhecer que Deus era com eles. Interessante a intervenção de Deus. É que parece que foi tudo planejado. Como é? Tudo é planejado desde o início da criação. Desde o início da criação, Jesus já tinha derrotado a morte, já tinha subido na cruz. Jesus já venceu desde o início da criação. Tudo há um plano e um propósito e um porquê. O problema é quando a gente foge do plano. O problema é quando a gente foge do propósito. Aí às vezes Jesus tem que pesar a mão, tem que permitir um cativeiro. E aí onde somos testados para sermos aprovados ou reprovados. Jesus nos testa, não se engane. Além de nos ter ensinado, nos deixou um guia. Então subtende-se que haverá provas. No colégio, o professor nos ensina, nos é entregue um livro para estudarmos. E todo final de período há uma prova qual devemos passar para sermos aprovados, para que possamos adquirir mais conhecimento, para imergirmos naquele conhecimento, até que vem outra prova mais difícil. Então tudo que Deus vai fazendo na nossa vida é uma preparação. Há uma preparação que Deus vai fazendo, para que todos os planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida se cumprirem. Não importa a maneira como você chegou aqui, não importa se você, assim como aquele povo, perdeu as esperanças, não importa se você já não tem mais forças para se reerguer. Nós servimos um Deus de milagres, um Deus que detém todo o poder nos céus e na terra. Ele mede esses montes e montanhas com a palma de sua mão. Ele é tão grande, que foi capaz de dar o Filho dele para morrer por nós, a doença que ninguém poderia jamais fazer. E
se referia às correntes do sul, havia, se não me engano, o rio Negev, se não me engano, me faz a memória este nome, e ele se enchia quando chegava a primavera, vinha chuvas, e ele se enchia rapidamente. E quando ele faz essa comparação, ele está se referindo à rapidez, como as correntes do sul do Negev enchiam aquele rio. E vai se referir à velocidade. Então aquele povo sentia tanto, almejava tanto em sua alma a necessidade de voltar para a sua terra, para a sua nação, a se voltar para Deus, que eles usaram este termo para se referir à rapidez que eles desejavam e almejavam aquilo. Eles clamavam, eles choravam, derramavam suas lágrimas no chão pelas madrugadas e perguntavam: até quando durará essa ira contra nós? Mas Deus estava colhendo as lágrimas, Deus estava agindo no favor dele. Nenhuma daquelas orações de todas aquele povo que viveu na Babilônia, que foi levado, os que sobreviveram, os que morreram lá antes de retornar à terra, foi em vão. Nada foi em vão, tudo houve um propósito. E Deus testemunha a sua onipotência. Deus vai testemunhar de sua supremacia quando Ele age naquela causa. Porque Babilônia naquela época era uma nação muito rica, forte militarmente. Mas aí Deus vai e mostra para eles quem realmente detém todo o verdadeiro poder. Mas aí Deus vai e entra na cena e mostra verdadeiramente quem é o grande, e mostra para eles quem é realmente o verdadeiro e digno de louvor. Deus entra na cena e muda todo o quadro. Deus entra na cena e muda toda aquela história que ao olhar humano parecia ser de derrota, mas Deus glorificou o seu nome, demonstrou a sua grandeza através daquele povo. Tão provável é que estamos aqui falando do que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e tem servido de edificação para a igreja do Senhor. Deus vai restaurar Sião como um centro político e religioso para aquele povo. A restauração de Deus vai começar assim. Quando a gente vai olhar no verso 4 e 6, quem vai falar: faz-nos regressar do cativeiro como as correntes do sul. E vai nos falar: os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele povo semeou em lágrimas. Aquele povo semeou em momento de tristeza. Aquele povo semeou em momento de dificuldade. Mas enquanto eles semeavam e choravam, Deus estava dando a germinação necessária à semente. Deus estava germinando aquela semente. E quem leva a preciosa semente do Senhor, gemendo e chorando, sem dúvidas voltará consigo com seus molhos, com o resultado. Não é em vão, meu irmão. Tudo que você faz para o Senhor não é em vão, não se engane. A irmã que limpa a igreja e que ninguém vê, meu irmão, o galardão é tão grande. Eu acho que é até maior do que quem canta no púlpito, quem toca na banda e quem prega. Porque quem está aqui muitas vezes é visto, mas quem está na limpeza à tarde, quando ninguém vê, só Deus que vê. E quem tem prazer em exercer esses cargos que não é visto, o galardão é mais tremendo. Porque muitos se desvirtuam e desejam cargos para ser a estrela, para estar à mostra, para estar na frente, para ser o tal, sendo que o tal aqui é Jesus Cristo, o que morreu, o que padeceu numa cruz por nós. Aquele irmãozinho que chega aqui mais cedo que os outros e abre a igreja e liga o som, a recompensa vem do alto. Não são de mãos humanas, a recompensa vem de Deus. Tudo que você faz para Deus, realmente, escute, é o verdadeiro desejo de servir a Cristo. Que você faz não por obrigação, porque o dirigente lhe mandou, porque seu líder lhe mandou, mas porque você sente prazer em servir a Cristo, prazer em fazer aquilo para o Senhor. Meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida através desses gestos pequenos
sem dúvidas com alegria. Não importa se você hoje está em prantos, em choros, o tempo da alegria vai chegar. Se recorde do que o Senhor fez a todo o povo na história da Bíblia, aos momentos de aflição que eles passaram. Traga a sua memória que em nenhum momento Deus os desamparou. Deus não desamparou Daniel na cova dos leões. Orava 3 vezes por dia, e ao chegar na cova dos leões, Deus não desamparou. Deus não desampara os seus. Não, Deus não desampara o seu povo que realmente desejam servir, que rasgam realmente os seus corações e não somente as suas vestes. Deus, nesta passagem, nos mostra a esperança e a clareza para o nosso futuro. Que não importa a situação a qual estamos inseridos, o cativeiro, mas que Ele tem o melhor para nós no futuro. Não importa se teremos que esperar 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas um momento este cativeiro vai ter fim. Em algum